que estão agora comigo, unidos em uma corrente de oração, apropriando-se da palavra do Senhor, que nos edifica, que nos anima, que nos encoraja, que nos sustenta. Também estamos ao vivo pelo Instagram, @Padre Johnny. Por favor, comunique às pessoas de Bias Fortes, Pedro Teixeira, do Espírito Santo, São Paulo, lá em Pernambuco. Tantas pessoas conhecem Mar de Espanha através do nosso canal, que é uma cidade muito bonita. Quem sabe vocês, meus amigos, venham visitar e conhecer essa maravilha de Mar de Espanha. Ana Assunta, também a paróquia e nossa querida Senador Cortes. Nosso querido Senador Cortes, né, que é uma cidade tão bonita. Um abraço para todos os agentes das prefeituras, a Polícia Militar, os nossos amigos aqui de Mar de Espanha também, das instituições, da cooperativa de leite, o pessoal da Emater, o pessoal do sindicato. Um abraço a todos vocês, meus amigos e amigos, você, dona de casa, você o idoso que não saiu de casa ainda hoje, mas que hoje também tem um dia muito especial em Mar de Espanha. Recordando a todos que toda quarta, segunda-feira, às 19 horas, temos a tradicional Missa das Almas, no Santuário Nossa Senhora das Mercês em Mar de Espanha. E agora, em especial, sempre colocamos a imagem de São Miguel Arcanjo, que vem nos protegendo nesse tempo, nesse século 20 e 21. E é justamente isso que vamos iniciar nosso programa, dizendo juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça operante de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, atinja seu coração e a sua vida. Graça e paz da parte de Deus, meus irmãos e irmãs, sejam eles espíritas, sejam eles de matizes africanas, pentecostais, evangélicos, protestantes. Queremos abraçar a todas, independente da sua religião, e aqueles também que não têm nenhum tipo de segmento religioso, mas têm os seus pensamentos positivos em relação à paz, à justiça, à solidariedade, à empatia e o trabalhar o coletivo, saindo assim daquilo que nós corremos o risco de ficarmos no egoísmo, cada um para si, Deus para todos. Isso traz empobrecimento na evolução humana. Nós somos pessoas com solidariedade, uma presença na vida de todos. Todo mundo é muito importante. Também o Ricardo Lacrota sempre acompanha a gente. Um abraço para todos aqueles que são amigos do Ricardo. Já por extensão, um abraço ao Ricardo Lacrota e todos os que ele ama e que ele manda rezar aqui. Eu estou lendo aqui vários pedidos de oração, principalmente uma mãezinha dele, a Neide. E vamos juntos. Juntos, Ricardo e todas as pessoas unidos nesse programa. Juntos, mais uma vez, pela Delta FM, Padre Johnny Goulart, palavra que cura e liberta. Soberano Deus e Pai de meu Senhor Jesus Cristo, ao qual chamamos Pai nosso, exerça sobre mim a influência do Espírito em nome de Jesus, para que você, doce Espírito Santo, me dê o entendimento, o raciocínio, me dê a força suficiente para falar de coração a coração a estes meus irmãos que me escutam pelas ondas sonoras da rádio e também pelo Instagram. Quero agradecer ao Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo me dê palavras confortáveis que possam trazer alívio, mas também um amargor, porque precisamos também nos olhar como pecadores, como finitos e necessitados de mudança. E isso dói, porque às vezes nós temos que reconhecer nossos erros e nossas faltas, e às vezes admitir que errou, admitir que não deu certo, que fracassou é muito difícil. E eu peço ao Pai que a palavra que cura e liberta também traga essa consciência de que ninguém é perfeito, que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por isso, muito cuidado com a arrogância, a altivez, a vaidade, a presunção. Vamos sempre aprender a escutar, a ouvir, a acompanhar os conselhos, as orientações das pessoas mais experientes. Não vamos nos fechar. Por isso, ó Pai, eu oro agora que todos que entrarem em contato comigo pelas redes sociais do Instagram ou pela nossa Delta aqui, querida, de Mar de Espanha, alcance esse entendimento pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer por ontem, na missa às 19 horas, tivemos a posse
e a apresentação do novo Conselho de Pastoral Coletiva Econômica, que me assessora e me ajuda em todas as questões patrimoniais, imóveis e financeiro, que conduzirá em 3 anos a frente de trabalho em Mar de Espanha. Agradecer a você, dizimista, a qual também eu me incluo, porque sou dizimista, por serem fiéis ao dízimo e por estar sustentando a paróquia todo mês. Todo mês a gente está entrando, pagando todas as contas. Graças a Deus não temos mais nenhuma dívida em nenhum canto, nada. E agora nós estamos já com uma otimização, e você que é dizimista fiel, permaneça firme no dízimo, e quem não é dizimista, venha ser dizimista também, porque nós temos uma comissão de reforma e revitalização de alguns patrimônios da nossa paróquia, nosso município, e nós precisamos de ter aí uma reserva para que a gente possa trabalhar simultaneamente, pagando as dívidas mensais e ao mesmo tempo continuando a construção. A casa paroquial já está sendo mexida, graças a Deus. Alguns detalhes ali, agradecer também ao mutirão que foi feito dia 26 para a retirada do forro, também ao município, à prefeitura, que nos ajudou muito com o caminhão para levar as coisas que estavam apodrecendo. Então nosso salão de baixo já está agora sem forro. Nós estamos vendo a fiação, que está muito complicada, para que a gente evite acidentes. Então nós estamos indo devagar, e sempre uma comissão do CEPAI, do Conselho Econômico, que tomou posse ontem, e a comissão de construção e revitalização de nossos patrimônios. E obrigado às capelas, aos coordenadores de pastorais e movimentos que nos ajudaram e ajudam em tudo, seja da zona rural e da zona urbana das capelas. Deus também abençoe a você, anônimo, a você que nos ajuda por fora em muitos aspectos. Vocês são excelência. Obrigado, Mar de Espanha. Deixe-se iluminar e o Espírito conduzirá todas as pessoas. Que Deus te dê muita recompensa e bênçãos do céu por tudo que você tem feito a favor da igreja. A meu pedido, eu me sinto já orgulhoso como pastor e pároco de vocês, porque vocês são para mim pérolas preciosas. Um abraço também a todos vocês, a Taninha Rosenato e ao seu Altamiro, seu esposo. Que Deus abençoe. A Selene Dermatini, confeitaria da Nilza, Fernando. Tanta gente maravilhosa, o Friday, Jest, não sei. Também a paróquia de São Pedro de Pequeri, muito obrigado. Um abraço muito especial para o Carlos Alberto e a todos os meus amigos de Pequeri, ao qual lá eu tenho meu sítiozinho, onde vai ser minha morada. Daqui a pouco eu estou lá, morando em Pequeri, né? Será a minha permanência. Também quero agradecer a todas as pessoas que eu não estou conseguindo lembrar aqui, mas que me fala: padre, eu te escuto. Hoje mesmo o Josemar, que é da comunidade da Balança, São Luís Orione, da Beata Madre Michel, falou: padre, eu vou para casa agora, depois de conversar contigo, eu vou te escutar. Um abraço, Josemar, Fabiane Maria e tantas pessoas, Eduardo Cortes, meu amigão, tantas pessoas pelo Instagram. Um abraço especial. O Padre Johnny hoje então trouxe para nós e para você Rosana Toledo. Senti sua falta na posse, mas está com a gente aí, já aprovisionada, já é a nossa conselheira oficial. E também o nosso querido Leandro não pôde estar devido a uma série de compromissos, mas está todos provisionados, todos já assinados pelo seu arcebispo. Agora é mão na obra e a gente trabalhar junto em equipe e fazer tudo o melhor possível. Thalita Correia, um abraço, Thalita, que Deus te abençoe e te dê muita sabedoria também, e que o amor de Deus reine em seu coração. Maíce, desde Rio Novo, que Deus abençoe. Vou rezar assim, pode deixar, pela sua mãe Maria José, dá um abraço do Padre Johnny. Dona Maria José, que Deus abençoe, que Nossa Senhora da Penha, com Santo Antônio e Santa Ana, que onde o médico não consegue ir, Santa Ana vai, abençoe e a senhora recupere a sua saúde, viu, Dona Maria José? E um abraço especial e a bênção de Deus para todos vocês. Tomazelli de Moraes, sempre comigo, sempre junto, um abraço especial. Isabelle Garcia, Juscelene, Helena, Léo, um abraço, Isabel Buzon, tantas pessoas maravilhosas. Terezinha, de Jesus Pacheco, Adílio Souza, Neuza Costa Longa. Que Deus abençoe a todos vocês e não
perca agora a formação e o ensino bíblico. Então você que quer que o seu amigo, a sua amiga escute, hoje eu vou falar sobre promessas bíblicas. Quero só distinguir de vocês o que é promessa, o que é ordenança, o que é preceito, o que é lei. Há uma distinção muito grande na Bíblia, se no Velho Testamento ou no Novo Testamento, há uma implicância e uma aplicação pessoal de Deus para com cada um, e há uma aplicação entre as nações, de bênçãos para as nações, os povos e governantes, e há também bênçãos e aplicações para a conversão individual e também aplicações para a conversão mundial coletiva. Deus sempre se preocupa intrinsecamente com a tua alma e depois externamente, extrinsecamente, com a organização da sociedade em justiça e paz. Porque não adianta você profetizar uma religião, ou um Deus, ou uma fé, e viver uma pessoa religiosa, piedosa, no âmbito só das paredes da sua igreja, ou sendo um católico super tradicional, mas você não ter um coração cheio de compaixão, de empatia, mas que vá ao encontro da necessidade do outro e tire o outro da solidão interior para viver. Senão a religião fica sendo vista como falsa, mas não é. A religião e a espiritualidade, já falei várias vezes, não tem nada de falsidade. O que Jesus viveu foi autenticidade. Agora, nós humanos é que somos falhos. Como você, pai e mãe, pode estar errando na formação dos seus filhos, não é verdade? Ou você acha que você tem 100% de acerto? Então você tem que ser humilde, pedir orientação ao Espírito Santo para conduzir a formação dos seus filhos. Você, pai e mãe, precisa sim se orientar sobre promessas, sobre a fé, sobre leis, sobre provisão de Deus, sobre normas, sobre preceitos e vivências sociais. Então Deus Pai, na leitura de Jeremias do domingo ontem, né, nós trabalhamos esse tema. Diante de tantas fragilidades, pecados, suores, lágrimas, diga ao povo de Israel que eu aceitei e eu sou o Pai de vocês. Então Deus é nosso Pai. Por isso você tem que se orientar e se organizar para que assim você possa entender as promessas e o que o Padre Johnny vai falar hoje sobre as promessas bíblicas para a sua vida. Então cada texto que eu vou ler é uma promessa de Deus e você vai poder dizer sim. Então agora isso eu aceito, eu creio. Aí você vai começar a diminuir o pico de ansiedade sobre algumas coisas. Sobre essa preocupação que você está trazendo agora, sobre algum problema que você está enfrentando. Eu não sei, mas Deus sabe. As tristezas e angústias do seu coração. Talvez você está num processo tão harmonioso, mas dentro se sente ainda vazia ou vazio. Ou alguma angústia. É o Deus da providência mesmo, né? Johnny Soares Carneiro, um abraço. Ângela Maria, Cleide, Renata Nikita, Robert, Marina. Que Deus abençoe a todos vocês. Maria José, Célia Oliveira, lá da minha querida Pedro Teixeira. Um abraço para o pessoal de Pedro Teixeira, Bias Fortes, Bom Jesus do Vermelho, Paraíso Garcia, Santa Rita do Bitipoca, tanta gente maravilhosa da região ali. Que Deus abençoe. Vamos à palavra de Deus, que cura e liberta. Vamos deixar que Deus toque a sua vida agora. Vamos à primeira citação bíblica, no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versos 11. Promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tome posse. Veja se vai realmente fazer você refletir e tomar posse disso, e vai trazer um efeito a partir do momento que você aceitar essa palavra e tomar posse dela. Vai mudar o seu humor. Deuteronômio 16, versos 11. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e aqueles que trabalham com você, e tua serva, aquelas que te ajudam, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti. No lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali
fazer habitar o seu nome. O que essa promessa bíblica diz? Justamente associado à palavra que eu sempre repito nas missas. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então essa promessa de Deus, se você realmente for sincero com Deus, meu amigo, está na bênção. Seguro e tome posse. Mas se você anda desviado dos seus pensamentos, longe dos pensamentos de Deus, querendo controlar tudo, gastar tudo, comprar tudo, querendo sempre estar na mídia ou no meio de muitas festas e ser chamado e popular, se você está desviando o foco da serenidade, da tranquilidade, não, eu sou o padre Dione César de Oliveira Goulart. Não me importa se está criticando aqui, se está me elogiando ali, não importa se me convidaram, poxa vida, aquelas pessoas não me convidaram, poxa vida, as pessoas parecem que estão fazendo para me provocar. Se você está nessas sensações e percepções, você está fora de foco. Então você precisa se organizar e ver, se Deus está comigo, eu tenho tudo. E todos que são contra mim, e se eu estou com Deus, eu ainda serei vitorioso, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Lembra? Então, meu querido amigo, minha querida amiga, eu não sei se você está sofrendo por essas coisas. Então agora é a hora de você fazer uma retomada e dizer, não, eu creio em Deus. Não, Deus existe, espera aí. Ah, mas ele não está fazendo nada, nada muda. Por que os outros sempre estão sendo prósperos? Por que aquela mulher parece estar tão feliz, aquela família parece estar tão bem? Olha, compraram um carro novo, compraram uma casa nova, estão viajando para o estrangeiro. Para de ficar olhando isso, viu? Olha para o teu Deus. O teu Deus te proverá, vai te prover tudo. Ele é que honra a gente. Então, uma das promessas em Deuteronômio que Deus falou com o povo de Deus, se vocês ficarem atentos, concentrados em mim, eu farei de que tudo seja abençoado. Então, o seu ambiente que você está agora, sentado onde você estiver, seja numa sala de trabalho, seja em algum lugar, você pode falar, Senhor, o Senhor esteja aqui. Eu permito que o Senhor esteja aqui. Fala agora mesmo, você está aí. Senhor, eu permito a tua presença. E eu permito sentir a tua presença. E eu permito e quero que o Senhor esteja aqui. Fecha os olhos, respira bem fundo e você vai perceber que o ambiente vai mudar, porque Deus é Deus. Então não tem como não ser assim. É promessa divina. Invocai-o com toda a sinceridade do seu coração e ele vos aliviará. Um abraço a Salomão Kúgala. Um abração, muito obrigado pela visita de domingo. Foi uma bênção, você e a sua esposa Camila e o nosso querido Pedro. Um abraço para Camila e o Pedro. Muito bom estar com vocês. Então, outra promessa bíblica nós vamos agora verificar e vou trazer para vocês como é lindo a palavra do Senhor. Vou ler ainda em Deuteronômio, tá? Vou fazer uma coletânea de textos bíblicos sobre as promessas do Senhor sobre a minha vida e a tua vida. Que não obstante as lágrimas e sofrimentos, como diz a primeira leitura de Jeremias ontem, o Senhor é meu Pai, é teu Pai, Ele é teu Deus, Ele é o nosso Deus. Então, nós podemos sim, com toda a força, com saúde, é claro, lutar e enfrentar nossos dissabores, nossas tristezas, inclusive mesmo enfrentar o seu próprio pecado. Quem não tiver pecado, nós temos pecado. E os pecados da gente, eles vão estar sempre até a alça do caixão. Difícil. Porque nós somos pecadores, nós somos pessoas, seres finitos. Nós não somos deuses, não somos oniscientes, que não sabemos de tudo. Nós não somos onipresentes, nós não podemos estar em todos os lugares para ajudar as pessoas. Há pessoas que eu amo tanto, que eu estou longe delas. Eu larguei minha mãe e meu pai no passado, meus irmãos, meus sobrinhos, para estar numa paróquia de pessoas estranhas. A gente chega numa cidade que não conhece nada e ninguém. E as pessoas muito menos conhecem a minha história. Eles acham que a gente chega como padre e não tem uma história. Então, muitas pessoas, às vezes, se surpreendem com a postura do padre porque não aproxima. Ou ouve comentários de outros, até mesmo colegas ou pessoas, infiltrando na mente dessas pessoas para fazer preconceitos e criar barreiras entre nós, paroquianos, e vocês, entendeu? Há isso. Há um conceito de intriga e de infiltração de fofocas que estão nos meios sociais, sejam empresariais, seja no banco, no militarismo, na escola, na igreja. Há pessoas que às vezes não se permitem
abrir para conhecer o outro. Mas não, chegou alguém que eu gosto, que é meu amigo, e eu já acredito nele e nela. Então o que acontece? Veja bem, quando eu era mais jovem, seminarista, eu vinha de Mogi das Cruzes. Vou falar, vou me expor aqui para vocês entenderem o que o Padre Johnny está dizendo, tá bom? Que isso acontece também dentro do universo da igreja e em qualquer lugar. Eu chegava de Mogi das Cruzes, minha família sempre foi política, graças a Deus. Ficou no governo 20 anos, perdemos e ficou mais 20 anos o nosso adversário. Agora os dois, somando 40 anos, graças a Deus acabou a política da velha guarda. Enterrou, sepultou, acabou. Nós não temos mais nada a ver com as tradições políticas de um município do interior de 2.000 habitantes. Então, isso aí é uma página virada, graças a Deus. Papai e mamãe já morreram e os nossos primeiros adversários políticos já morreram, graças a Deus, todo mundo embora. Porque, para mim, virou uma bagunça. Quando eu chegava de Mogi das Cruzes, a minha cidade estava tão envenenada com esses preconceitos, essas ideologias loucas, sem Deus, e só com ganância de poder, de vaidade, de querer subir no trono, né? E sendo que, lembra que tu és pó, pó retornará. Que adianta trono? Você construir fortunas e nada. E eu lembro que chegava lá em casa, era horrível, era horrível. Os meus amigos de infância que não fossem do nosso lado, era como se nós tivéssemos proibido de conversar com eles. E eu vinha só na época da eleição, uma vez a cada 4 anos. Então, eu chegava para rever todos os meus amigos e eu via aquela bagunça de inimizade durante o período eleitoral. Então, eu vivi nessa cena até 22 anos na pele, e depois de 22 anos eu vivi até pouco tempo. Porque tem 25 anos, mais ou menos 24 anos, que eu tirei meu título da minha cidade. Mas dessa vez eu quis voltar este ano. Então, o que acontece? Essa energia negativa que envolve esse momento político do Brasil e do mundo, de uma competição desleal, dessas coisas horríveis. Gente, sem Deus não dá para fazer nada. Sem Deus não tem como. Eles falam que a religião e Deus atrapalham. Mentira! É o homem que não quer saber nada com Deus e não quer convidar Deus para suas coisas. É o contrário, meu amigo, minha amiga. Se o ser humano convidar Deus para participar, tudo vai ser transformado. Um pai e uma mãe, quando convida Deus para participar da educação do filho, muda tudo. Eu conheço pais excelentes que, quando oram pelos filhos, acontecem a graça, porque são sinceros com Deus. Eu conheço pais de família que, quando oram para o sucesso do seu filho, o doente, o enfermo, que o filho está assim, eles conseguem graças, porque são simpáticos com Deus. Mas a sociedade atual não quer nenhuma simpatia com Deus. Eles querem eliminar Deus, eles querem tirar os crucifixos, as imagens, querem depedrar a igreja, destruir. Não pode ver uma figura de um padre que já está com nojo, virando o rosto, antipatia, preconceito. Eu não entendo. Mas a igreja católica e todas as religiões, elas são boas. Mas a igreja católica traz em si a essência de toda a essência da humanidade. Porque a igreja católica é o princípio da revelação de Deus Pai, ao pai Abraão, que deu origem a 3 grandes religiões, e o pai Abraão trouxe a nós a fé, e Jesus, o verbo encarnado, vindo do Pai com o Espírito Santo, ele revelou-se o plano amoroso dele. Ele quer que todos nós tenhamos amor uns pelos outros. É essa a religião e Deus que eu tenho. Agora, se eu não consigo amar como Jesus amou, eu vou fazer o quê? Vou ocupar igrejas, religiões e Deus? Não, eu, Johnny, que não consigo amar. E como padre, às vezes eu não consigo viver a santidade que eu deveria viver. Mas não é minha igreja, não é minha religião. Para com isso, né, gente? Mas vamos ser honestos. No mínimo, qualquer pessoa que mora lá no interior, que não tem diploma, eles sabem dessa verdade ética, dessa verdade, desse princípio de respeito. Mas tem gente que eu fico vendo nas cidades e pelas internet, gente que acha que estudou muito e fica falando tanta coisa. Gente, não envenena os outros, não é feio envenenar os outros. Isso é veneno. Então as religiões, e principalmente a nossa igreja católica, ela é realmente a que Cristo crisa. Cristo falou assim: eu transmito a você, Pedro, a coordenação, a gerência e a minha presença visível enquanto eu estiver ausente. Até a parousia, quando eu retornar, a segunda vinda, aí você vai sair
do seu serviço. E eu, Pedro, te pedirei contas, porque Satanás pediu contas para você, querendo te peneirar. Então, hoje, o sucessor de Pedro é Francisco. Mas quem realmente coordena e que conduz a Igreja Católica é Jesus, pela ação do Espírito Santo. E o Pai está de olho. Por isso que na missa, quando a gente reza a missa, a gente fala: Pai, que os seus olhos sejam de justiça, mas que sejam de misericórdia. Em nome de Jesus, que nessa missa agora o pão e o vinho estão sendo transubstanciados no corpo e no sangue para te recordar e recordar a nós que Jesus já me salvou lá na cruz, que Jesus já curou as minhas feridas e as doenças. Ó Pai, em nome de Jesus, envia o Espírito Santo para conceder-nos agora a leveza da convivência social, da amizade, da empatia, da gentileza, do amor e do respeito. Esta é realmente a doutrina católica, é a doutrina do entendimento. Se alguns de nós, líderes, ou você leigo e leiga dentro da igreja, tem comportamentos antibíblicos e anticatólicos, não acusem a igreja, acusem essa pessoa. E essa pessoa precisa, como eu e você, de converter-nos e mudarmos. Ponto final. É isso aí que é a nossa vida comunitária em Mar de Espanha, em Senador Couto, em qualquer paróquia. Nós precisamos olhar mais para nós e nos ser mais severos e disciplinar-nos do que ficar apontando o dedo para os outros, acusando e julgando as pessoas. Para com isso. Isso se chama honestidade. Sejamos honestos. Então o outro não significa que o que é a igreja que manda. Não, a igreja possui membros que somos nós, e esses membros têm essas limitações. Um abraço para você, Valdinelta, um abração. Estou acompanhando a Teucita, graças a Deus, parece que essa semana é capaz dela sair. Tenho acompanhado direto, né, através da Kátia, ela tem mandado áudios e a gente tem acompanhado. Um abraço para todo mundo de Boa Esperança e Jaciguá. Vamos então ao Deuteronômio capítulo 33, verso 28. Vou fazer o 25 primeiro. Olha a promessa de Deus para minha vida. Por isso que eu não temo a nada, sabe? Porque se o Senhor é por mim, quem será contra mim? O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem eu terei eu medo? Olha o que fala ele aqui em Deuteronômio. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Então os meus dias eu decido. Hoje ao levantar eu decidi: Senhor, eu quero te dar honra e fazer a tua vontade. E tudo que vier não vai me aborrecer, porque tu és meu escudo e minha proteção. E aqui mais uma vez uma promessa bíblica. Ele vai me dar um calçado para andar nesse mundo, né? Essa aqui é uma metáfora que é de ferro e metal. O ferro e metal são coisas sólidas, fortes. Então, o que você está calçando da parte de Deus? É um calçado forte, então não vai abaixar a cabeça. Você está passando por alguma dificuldade? Você tem essa capacidade de falar: Senhor, eu acesso a promessa bíblica em Deuteronômio capítulo 33, versos 25, que o Senhor me daria calçados de ferro e metal para defesa contra todos os meus inimigos, visíveis e invisíveis, que vêm contra mim, contra a minha família e minha empresa. Em nome de Jesus, ó Pai, cumpra a tua promessa. É assim que você ora. É assim que você vence. Valdinei, eu gosto muito de você. Lute pelos seus ideais. Estamos juntos aí. Uma Vargem Alta cada vez melhor. Que Deus abençoe sua vida, seu esposo e de todos da sua família. Todo mundo. Você encontrar na rua, mesmo que não tenha acesso à minha pessoa mais, fala assim: ó, Padre, manda um abraço. Vai falando assim. Vai andando pela rua e falando, porque é verdade. Eu abraço coletivamente a todos os vargientenses e todos os capixabas que eu conheci na minha vida. E principalmente a minha primeira paróquia, São João Batista. Então eu abraço de verdade. Então você agora que está abatido, está meio conflituoso, com muitas dúvidas, acione a promessa. Ah, Senhor, me dê a fortaleza do ferro e do metal para enfrentar essa contrariedade. Tá bom? Um abraço para minha irmã, a Carla e o Vandeci, minha madrinha, que eu escolhi afetivamente, sua bênção, minha irmã mais velha. Deus abençoe sua vida. A Edneia também, tá tudo bem com você, né, Edneia? A gente acompanhou, rezei, tá? Pelas suas necessidades, você me fala, eu sempre estou acionado com vocês aí. Um abraço em todo mundo aí de Pedro Teixeira. A Nilza Maria Delecrode, um abraço para você, Neide.
Outra promessa, então, no mesmo capítulo 33, versos 28. Veja bem o que Deus prometeu a Israel e promete através de Jesus para nós. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Viu a palavra do Senhor? Então você aí que anda abatido, triste, angustiado, pare para pensar. Olha o tamanho do teu Deus. É tão medíocre assim, o teu Deus? Ou você está querendo ser superior? Por que você não se submete com muita humildade dentro de você? Você não pode se humilhar na frente das pessoas. Se Deus te propor humilhar na frente de alguém, deixe. Porque Deus fará justiça se alguém te humilhar e for injusto. Porque o injusto, se levantar contra o justo, ele levanta para cair. Então você não precisa abaixar para ninguém. Mas se alguém te humilhar e você não tiver forças para se defender, deixa que Deus te defenda, tá bom? Não procure a defesa pessoal. Só quando você for levado a tribunais ou diante de uma situação, não se preocupe, não me preocupeis de Jesus. Porque o meu Pai lhe dará palavras acertadas para vos defender. Mas isso aí não é uma coisa que você se organiza cognitivamente. É uma coisa espiritual. Então, se você está atravessando alguma questão de humilhação assim, e for propósito divino, aceita. Se for para defesa, Deus vai te dar as palavras certas. Mas você agora pode se humilhar espiritualmente, mentalmente. Você pode dizer, Senhor, eu não sou nada e eu preciso subir montanhas, eu preciso de chegar a estar no lugar certo da paz, do recolhimento. Eu preciso, Senhor, como aqui em Israel, o Senhor sentir a tua habitação em mim, porque eu estou sem forças. Senhor, habita com teu Espírito dentro de mim, para que eu tenha força em resolver esse problema com meu filho, esse problema financeiro, no meu relacionamento. Você pode e tem poder para isso, porque é promessa divina. Então, o que você está esperando? Enquanto o Pai está fazendo a live, você já pode estar falando comigo. Eu já estou aqui falando comigo também. Toda vez que eu estou falando para mim, em primeiro lugar, eu estou ratificando, eu estou legitimando os meus pensamentos para que eles sejam fortalecidos sempre, porque eu preciso dessa fortaleza. Eu preciso acreditar nessa promessa. Então, Senhor, eu creio, tomo posse dessas promessas. Quero abraçar também a minha amiga Sabrine Fará, gosto muito, um abração especial para você. A Pamela Cipriano, Lanchonete do Pastel, a Rita lá, nossa querida Rita, do Edgar Moreira, que Deus abençoe, Rita, e a toda a sua família. Alina Ventura, Glória Moraes, Maria Carlos Silva Ribeiro, Penha Dias. Tanta gente conosco aí, Rosângela Tomazelli, Deus abençoe. Somos Confecções. Eu quero dar um abraço para as nossas confecções de Mar de Espanha. Nós passamos aqui o programa para as 4 horas justamente para que a rádio ficasse ligado para os meus irmãos trabalhadores, vocês aí, donos das confecções, pudessem escutar o Padre Jones. Se algumas das confecções estão me escutando pela rádio, eu quero estender aqui o meu abraço e a bênção de Deus, e que a palavra que cura e liberta possa te trazer ânimo diante de situações que vocês precisam romper em fé. E com Deus a gente rompe em fé, porque a gente não pode desistir de viver, não pode perder o sentido da vida. As coisas são difíceis e os meus problemas são meus. Alguns deles eu tenho que resolver sozinho, comigo mesmo, depois com Deus. E depois eu posso ainda ter outra parceria, que são as pessoas bondosas que me cercam. Mas em primeiro lugar, o problema é meu e eu tenho que resolvê-lo. Acima de tudo, isso é muito importante. Quando Jesus estava pegado na cruz, ele teve que resolver um problema de fé, porque todos abandonaram. E ele disse, e agora? Agora, meu filho, Jesus falando consigo mesmo, eu tenho que me virar. Pai, por que me abandonaste até tu? E ele falou assim, não tem jeito. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai e eu vou aceitar essa condição e vou dar o último suspiro. E ele deu o último suspiro, suspirou forte assim e ali expirou na cruz. E a Bíblia diz, e tudo foi consumado. Isso é, foi feita a vontade do Pai. E o que aconteceu depois? Ninguém tinha nem pretensão
Alguns talvez acreditavam, mas ninguém nunca esperava que o Pai ia rolar a pedra da sepultura e Jesus ia ressuscitar. E hoje Ele é nosso Deus, nosso Salvador, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Então isso também acontecerá comigo, com você, quando você não tiver forças. Quando você não tiver forças mais para nada, o Senhor pode e vai e quer intervir. Só pedir em o nome de Jesus. E qualquer pedra que está sobre a sua vida, que seja pedras de tropeço que outros colocam através de mentiras, fofoca, intriga, inveja, competições, essas pedras você não tropeçará. E se for uma pedra de sepultura como a de Jesus, o Senhor te ressuscitará. Eu digo amém, amém, porque é o que o Senhor fez comigo até hoje. Até este momento o Senhor só fez isso comigo, livramento. Deus nunca falhou comigo, Deus nunca me deixou na escuridão, me deixou na angústia. E às vezes de madrugada eu acordo com pensamentos e eu fico pensando, por que estão fazendo coisas contra mim? Porque durante a noite, a madrugada, eu tenho sensações de que estão planejando coisas contra mim. Sempre terão pessoas planejando coisas contra mim. Sempre. Por mais que eu seja um homem justo e santo, eu vou estar sempre sendo vítima de planejamento, ciúmes, inveja de colegas, padres, de seminaristas, de bispos, de católicos da paróquia X ou Y, de gente da sociedade, de gente de outras instituições. Eu sempre serei uma pessoa que alguém vai querer me derrubar, vai querer me matar, me devorar. Por quê? É esta a estrutura espiritual do inimigo. Deus falou isso, Jesus falou isso. Vocês se cuidem. Não é porque vocês me seguem que vão estar isentos de sofrimentos e perseguições. Mas eu digo a vocês, coragem, eu venci o mundo. E acima de tudo, Jesus falou, prometeu, vigiai e orai, porque o diabo é como um leão faminto ao vosso derredor, esperando a hora oportuna para vos devorar. E a hora oportuna, meu caro amigo e amiga que me escuta, é a hora que eu estou distraído de Deus. A hora oportuna é quando eu estou colocando meu dinheiro, minha terra, meu sítio, tudo acima de Deus. Esta é a hora oportuna que o diabo aproveita. Mas se eu estou sempre em sintonia com Deus, e tudo que eu faço, eu dou graças a Deus, e tudo que eu falo, vem comigo, Senhor. E em tudo que eu estou, na hora do almoço, eu rezo ao Senhor e agradeço. Ao anoitecer, eu agradeço. Na hora do café, eu agradeço. Na hora que eu estou caminhando para algum lugar e tomo uma água fresca, eu agradeço. Tudo para mim eu tento, claro que eu não consigo 100%, mas vou conseguir um dia, se Deus quiser, ver Deus, tocar Deus, sentir Deus e falar com Deus. Ele é o meu companheiro. E mesmo que se eu fosse casado, tivesse uma companheira, não seria tão companheiro como Deus. Por isso eu vivo uma vida de intimidade com Deus. Sendo pecador, é ainda mais que eu tenho que ter intimidade, porque eu sei do meu pecado, sei da minha fragilidade, sei que nada sou, sei que um dia duas mãos me levarão para a sepultura ou mais e me enterrarão. Eu tenho consciência disso. Então, do meu pecado, eu tenho que estar mais ainda unido a Deus, porque eu não posso garantir que a minha salvação ela já está estabelecida no sentido de garantia, no sentido de garantia individualizada, porque a salvação já é para todos e já está no Cristo Jesus lá na cruz. Mas a minha decisão livre pode reverter isso, mas não o querer de Deus, que Deus já uma vez por todas já me salvou. Mas é eu que tenho que fazer o movimento de ir até Deus, de viver as suas promessas, suas leis, seus mandamentos. E aí é que eu falo que eu sou pecador, não consigo viver como Jesus viveu. Eu não consigo amar como Jesus amou. Eu não sei se eu daria a vida pelo próximo. Talvez no martírio eu daria, mas a dor às vezes, para mim, por exemplo, é muito difícil de suportar. Não é fácil ter dor no corpo. E a dor moral na alma também não é fácil. Então, meus amigos e irmãos, eu vivo a mesma aflição de vocês. Só que eu decidi vigiar e orar e buscar a palavra que cura e liberta. Eu decidi olhar a palavra para que eu mesmo, vendo a minha fragilidade, vendo a minha vida como pecador, e eu tenha consciência de que nada sou. E é isso que eu convido a vocês que me acompanham, que tem uma certa simpatia, ligação comigo, que não esteja envenenado contra mim, que não esteja nesses grupos, né, de estresse, de toxinas, que envolvem uns contra os outros. Então, nas madrugadas, às vezes eu acordo aflito. Aí eu falo, Senhor, tem alguém planejando alguma coisa contra mim, dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade?
E o Senhor fala, tem, filho. Aí me dá um susto. Aí eu viro e falo assim, Senhor, será que eu vou ter que ficar aqui por muito tempo? Porque eu já não queria ter mais isso. Porque eu não quero mal a ninguém. Por que as pessoas assim têm isso, Senhor? Às vezes o diálogo da madrugada com Deus é este. Porque eu tenho que levantar no outro dia e sorrir. E viver. Mas como? Se tem pessoas do mal, pessoas maquinando. Pessoas que estão tão feridas com elas mesmas que querem ferir os outros. Pessoas competitivas. Com pessoas que mesmo professando a fé em Deus, elas são pessoas adoecidas na alma, né? Porque eu, como psicólogo também, eu entendo o adoecimento da saúde mental. Eu entendo que muitos seres humanos fazem alguns atos antissociais contra o próximo por causa dos seus desequilíbrios, né, da sua mente. Isso não justifica que eu tenha que aceitar. Eu tenho que, se for possível, encaminhar para o psiquiatra, o psicólogo, um tratamento, uma internação. Porque ninguém pode fazer mal ao outro. Porque é loucura, é doença mental quando você deseja o mal para o outro. É uma doença mental quando você não consegue perdoar. Quando você guarda ressentimentos e mágoas. É uma doença mental. Ainda não manifesta com clareza, mas fica aí entre os bastidores, fica nos grupinhos, nas panelinhas, e ficam aí essas pessoas falando da vida alheia. Se você perceber e for num lugar, numa festa, seja lá qual for, não sei o que conversa, mas as que eu já fui, eu fiquei impressionado. Sempre tem que sair um comentário de alguém da sociedade. Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que aconteceu com ciclano? Você viu a fulana? Nossa, que ridículo. Olha ela lá no Instagram. Então, assim, infelizmente, esse é um adoecimento mental, psicológico. E que está dentro do conteúdo dos processos mentais. As pessoas têm raciocínio, a gente chama de cognição desfuncionais. Então eu gostaria que vocês entendessem que dentro da igreja e fora da igreja nós vamos ter essas pessoas com essas situações e você não tem como controlar. E elas vão armar armadilha para você. Elas vão mentir, elas vão querer tirar a tua alegria, a tua paz, né? E você não pode deixar, porque as promessas de Deus, elas são evidentes, são claras. Fica firme na palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a minha questão é resistir. Como resistir? Amar, amar, amar é a própria vida dar. Querer ser sempre do bem, querer ser um homem do bem, ser o padre que eu sou, sem deixar me manipular, sem me deixar ser comprado e vendido, sem ter grupinhos que me aliciam para cá ou para lá, que entrem nessas brigas de igreja, nessas confusão que existe aí. Eu tenho que ser o padre sereno e tranquilo dentro da minha alma, mas firme e forte. Decidido, com calçados de ferro e de metal. Não abrir mão do caráter, da honestidade e da verdade. Sim, sim, não, não. E ser honesto e sincero. E falar sempre com as pessoas. Se você que veio conversar comigo, você quer uma mentira ou uma verdade? Isso não está atrelado e nem associado a nenhum tipo de mentes que estão comprometidos com a saúde. Então são pessoas mentalmente perturbadas. Seja ela psiquicamente ou até perturbadas espiritualmente. Com espíritos obsessores. O que seriam os espíritos obsessores? Que são nada mais do que são anjos decaídos que oprimem aquela pessoa, trazendo à memória delas feridas. E essas feridas, como não foram curadas no sangue de Jesus, o Pai e o Espírito Santo na sua vida, elas reproduzem padrões de comportamento ferindo outros. É assim que funciona o mecanismo psíquico. Então, sabedor disso, eu, Dione, não posso me permitir certas convivências. E em certos ambientes, eu não vou. Conforme for o convite, eu falo, quem vai estar lá? Quantas pessoas vão estar lá? Então, eu avalio antes de aceitar convites. Por quê? É mais uma autoproteção. Eu não posso dizer que eu vou conseguir enfrentar e vencer todas as tentações, as tribulações e as provações. Eu não. Eu sou o meu pé de barro, eu sou fraco e eu sou muito pecador, muito cheio de chagas. Eu não vou me adentrar nessa convivência porque eu vou me prejudicar, eu vou perder a minha própria salvação, a minha alma. Porque eu vou desviar minha conduta que eu aprendi em família. Porque eu não nasci padre.
Então eu preciso conduzir minha vida, desde a minha mudança e aceitação de Jesus na minha vida, que eu conheci a palavra que cura e liberta, a Bíblia, eu tenho que seguir uma coerência. Mas, infelizmente, muitas vezes, o que nos envolve no cerco é mais forte. Porque é o inimigo em volta de nós. E muitas vezes eu já caí, muitas vezes já cometi erros, falhas, mas isso não significa que eu vou desistir, que eu vou parar. Não, eu vou me aperfeiçoar e um dia eu vou chegar à otimização que eu quero. Ponto final. É marco decisivo da minha vida. Eu quero ser melhor cada dia. Eu quero aprender cada dia. Agora, se eu tiver que abrir mão de muitas pessoas que eu amo demais, que eu gosto e vou continuar amando e vou continuar orando por elas, mas não quero convivência com elas, eu vou ter que fazer. Tem pessoas que eu vou amar a vida toda, vou orar a vida toda, mas não quero conviver, porque eu não tenho força suficiente. O Senhor é a minha força, é a graça dele. Se ele me fizer, me fortalecer e eu pegar com força essa determinação de ajudar aquela pessoa, mesmo com problemas graves ou com muita hipocrisia, muito ciumenta, muito invejosa, eu vou até o fim. Mas somente com a autorização de Deus e com a autorização do Senhor pela palavra. Então, na palavra, eu me oriento como conduzir a minha vida. Vocês entendem? Por isso que eu tenho que me proteger, gente. Porque eu sou falho e pecador. Se eu não tivesse nenhuma falha, nenhum pecado, se eu fosse um anjo, aí sim, eu seria o valente, o guerreiro, o lutador. Não, nessa área aí eu fujo. Não quero envolvimento mesmo, porque eu sei quem sou eu. Eu sei quais são as minhas condições e as minhas possibilidades. Eu sou consciente do que eu sou capaz e não sou capaz de suportar. Então, meu amigo, minha amiga, se você vive ou se identificou com o que eu estou falando, seja feliz então. Porque eu sou feliz por causa disso. Porque essa é a minha decisão que eu tomei. Desde 2003 que eu venho fazendo essa evolução. Eu venho crescendo gradativamente. Em alguns momentos eu cresço bem, outros momentos eu paraliso, mas regredir, retrocesso jamais. Mas às vezes a minha evolução ela é muito curtinha. Mas eu não vou desistir. Eu vou sempre por migalhas ou por gotas ou por gotejamento, mas eu vou sempre em frente. Eu não vou desistir, gente. Às vezes as forças são tão fortes que a gente se sente acuado, isolado e jogado de lado. Jogado mesmo. Você sabe quando você tem aqueles grupos de pessoas que não vamos chamá-lo, não queremos ele aqui vai nos incomodar. Então tem isso, a vida tem isso. Há pessoas que não querem que você esteja no lugar, porque se você chegar, talvez você vai dar mal-estar para eles. E isso é normal, gente, não tem que ficar revoltado. São escolhas das pessoas. Se as pessoas querem escolher assim, sem a minha presença, qual o problema? Façam bom proveito com quem estão escolhendo. Mas a paz não me tire, porque a paz está estabelecida no Senhor. Um abraço também para Vanessa, Vieira, Solda, Adriana, Aparecida, o Hugo Cassimiro, Goulart. Deixa eu ver quem mais. A Nilza, Juninho Cassete, um abraço, Juninho. O Josimar Souza, espero que você... Eu li sua mensagem, viu? Eu acho que parece que está sendo até mesmo providência de Deus essa nossa conversa. Um abraço, meu amigo. Não deixe de pensar nessa live. Reveja essa live 2 vezes e você vai entender o que talvez a sua questão que você mandou para mim no direct possa responder. Padaria da Matriz, um abraço ao pessoal aí da Matriz, que o pessoal também é de Espanha, mas tem uma padaria lá em Bicas, chamada Padaria da Matriz. Também o meu amigo Gilberto, né, da Ginelli Modas, o Wagner, Nunes, para sempre louvado, a Kelly, Alves, Suelen, aí Suelen lá de Bias Fortes, que coisa maravilhosa, gente. A Luciana, a Aparecida, a Vera, realmente, Valdiné, é assustador e às vezes dói muito, e dói muito. Mas é real, tá? A vida é assim mesmo, são armadilhas e a gente tem dentro de casa, fora de casa, na igreja, em qualquer lugar.
O diabo não tem respeito de espaço e tempo, só que o tempo dele está reduzido, porque Jesus está voltando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu creio que Jesus é o Senhor. Gigante das Alterosas, Stephanie, Carolina, e muitas pessoas que estão nos acompanhando pelo Instagram, viu, gente? O meu Instagram é @padredione. Não esqueça de você acessar o meu Instagram, curtir, compartilhar, marcar pessoas, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Tem lá embaixo, lá assim, quando você for lá, compartilhar, tem o ícone do WhatsApp, você clica ali e manda para os grupos. Quem sabe algumas pessoas poderão se aproximar de mim e a gente ser amigo, né? A gente sempre é bom aproximar de pessoas. João Paulo Quintino, Margarete de Bias Forte, sempre com a gente, né, Margarete? Ana Paula Moschini, Ali Nascimento, Neuci, Luciano Quintino. Quanta gente maravilhosa. Que Deus abençoe todos vocês. Alguns já saíram, né? Nós temos 32 pessoas ao vivo acompanhando a gente. Deus abençoe a Eliane Calzavara, Maria Machado. E vocês que não estão acompanhando pela rádio ou estão pelo Instagram, depois que terminar a programação, vocês enviam para as pessoas, né, para que elas possam continuar com esse conteúdo sobre as promessas de Deus e tudo que temos falado. Vamos então, quase chegando ao final, nós vamos falar da outra promessa que o Senhor, nosso Deus, nunca deixará de dar e cumprir. Promessas de Deus não são as promessas humanas que às vezes não são cumpridas, mas promessas de Deus. As promessas humanas, muitas vezes, elas mudam conforme as intenções. Um abraço também a todos vocês. Lourdes, Pete, Carla Mota, Silene e João. Então, em sintonia do que o Padre está falando sobre, conversando com a Valdinéia sobre essa questão que inevitavelmente temos, das nossas batalhas e decisões a serem tomadas, e com o passar dos anos a gente começa a ficar mais seleto, e a gente não exclui ninguém, mas a gente seleciona por evolução mental e espiritual. Isso pode ser feito e deve ser feito, mas excluir, não, ninguém. Mas você pode escolher por evolução mental e espiritual, princípios e valores. Vamos lá. É o Salmo 33, diz assim no versículo 10, promessas de Deus. Toma posse dela. O Senhor desfaz o conselho das nações. Então, se tentarem armar armadilha contra você, ore. Se você tiver alguma sensação, alguma intuição, igual eu tenho nas madrugadas, ore. E o Senhor vai desfazer os planos deles. E quando você estiver em alguma reunião, que os planos estavam tudo programado para te colocar numa situação de contradição, ou puxar sua língua porque são mais inteligentes e mais capazes que nós, Deus vai confundir isso, você sendo você quem é e simples da maneira que você é. Não tente elaborar defesas. Eu, quando saio de alguns ambientes, depois que eu saio, vou dirigindo para minha casa, eu digo, meu Deus, por que eu não respondi aquilo, sabe? Olha, a pessoa fez de má fé. Eu só percebo o intento ruim dos grupos e pessoas, dentro e fora de qualquer instituição, depois. Mas se antemão eu tivesse armado aquela situação, indo para uma reunião já com muitos preconceitos e com um pensamento estabelecido, Deus não teria me livrado de tantas armadilhas, porque eu ia confiar em mim mesmo. Então, o segredo está em você ser quem você é. Seja na frente de uma autoridade, igual no meu caso, a minha autoridade máxima é o bispo. Seja na frente de um colega padre, seja na frente de um paroquiano, seja na frente dos seus amigos que não são seus paroquianos, mas têm outro rótulo, e você é sempre o mesmo. A mesma postura, a mesma pessoa, com sinceridade, com humildade. Minha amiga e meu amigo, vocês não serão pegos em armadilha, e mesmo que você chore depois, poxa vida, por que fizeram isso comigo? O Senhor enviará o consolo dele, porque você não teve má fé, você não teve má índole, então sofra, porque é até mesmo uma confirmação de que você está certo.
Que bom. Agora você pode começar a selecionar. Se aquela pessoa fez isso, e se aquele grupo está fazendo isso, mantenha a distância. Mas cuidado, porque eles estão sempre armados para poder te destruir. Não é destruir, é a ferida dele. O ser humano, ele só projeta o que tem de mal dentro dele para fora. Como você também pode projetar. Mas como você quer caminhar na linha da promessa de Deus, em sintonia com Deus, você vai projetar as coisas boas que você é. Então você não vai estar armada de unha e dentes. Você vai estar sendo você. Um abraço para você, para tia Iris, minha tia querida. Sua bênção. Muito obrigado por estar junto. Um abraço na Kília. Outro dia eu rezei por ela no aniversário dela. A Karine, a Kivinha, a Kênia e o Tiélio. Um abraço para todos vocês, viu? Que Deus abençoe. Um beijo na Kília por mim. Fala que eu mandei um abraço e uma bênção. E sua bênção, tia Iris. E abraça também as minhas outras tias aí de Rio Pomba, tá? E a tia que não tá aí por perto. E os meus tios também. Pelo menos o tio Duta, né? Porque, infelizmente, de Brigadeiro foi. Hoje temos o tio Dutra. E quero pedir a bênção, então, a todas as minhas tias aí em Rio Pomba. E o povo de Rio Pomba também, maravilhosamente. E aí continua o Senhor. Além dele desfazer o conselho daqueles que armam contra a sua família e sua vida, quebranta os intentos dos povos. Muito bonito. Ele também me dá a promessa de que o mundo, por mais que a gente receba pelas mídias, que está uma coisa assim, um terrorismo, Deus fala, não, eu estou no controle. O mundo está melhor. Pode deixar comigo que eu resolvo essa questão aí da sociedade mundial. Eu sou Deus. É isso que a promessa me diz. Então, por isso que eu não me estresso mais com essas questões ideológicas. Eu sei que Deus é Deus. Depois continua a palavra do Senhor. E os intentos também, né? O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, Deus tem um conselho espiritual. Ele tem conselheiros espirituais. E eu quero finalizar essa live pedindo, de modo particular, ao conselho dos anjos. E hoje que nós temos a missa em honra a São Miguel Arcanjo, que é um dos conselheiros do Divino Pai Eterno com o Espírito Santo e o Filho de Jesus, nosso Salvador, junto com todos os santos e todos aqueles que estão, nossos parentes e amigos, junto ao trono de Deus, eles são os conselhos de Deus. Olha que coisa linda. Deus faz questão de criar um conselho de seres espirituais, de anjos, para nos ajudar aqui na militância na Terra. Por isso que eu falo para vocês, não duvidem. As promessas de Deus se cumprirão. As promessas de Deus já se cumpriram em grande parte e outras ainda se cumprirão. E o amor dele é indescritível por você. Quero aproveitar aqui e abraçar em especial o meu grande amigo, colega psicólogo, Fabrício Zanetti Campos. Um abraço. Que Deus possa dar a vocês muita serenidade, muita calma, viu? Ainda mais você que é pai, esposo, na formação dos seus filhos nesse mundo atual. Dalvinha Nunes, o Cleiton Ferreira. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Soberano Deus, quero vos agradecer, porque é uma oportunidade que me destes, sendo ela extraordinária, única, e agora cheio de bênçãos, por ter repassado aquilo que estava no meu coração, na minha mente, na inspiração que tu me dissestes, falastes comigo pela tua Sagrada Escritura, e eu fiz, para que assim possamos estar conscientes de que eu fiz o bem, pratiquei o bem e quis o melhor para estes que me acompanham pela Rádio Delta e também pelo Instagram. Muito obrigado por tudo, Senhor. E obrigado que daqui de Mar de Espanha possa o Espírito Santo tocar nesses que ouviram, que essa live chegue e alcance os corações que mais o Senhor deseja tocar. E que as pessoas sejam simples, humildes, para acolher essa pequena reflexão deste Padre que quer vos servir, vos amar e a própria vida dar.
Por isso, muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que me acompanham. Um abraço ao Mateus Rezende, mais uma vez, Valdineia, a Rosilene Kaiser. Que Deus abençoe Maria Clair. Deus abençoe a vocês de Pedro Teixeira. Bias Fortes e todas as regiões, todas as paróquias que eu passei, Bicas, São Joaquim Santana, Santos Dumont, Senador Cortes, aqui da Forania, pessoal de São João Nepomuceno. Também quero abraçar Rochedo, Guarará, Maripá de Minas, Pequeri, Chiador, que pertence à nossa Forania, e a toda a nossa arquidiocese. Eu desejo saúde e paz para todos os meus colegas padres e que Deus dê a vocês a paz interior para levar a paz. Desça sobre todos que aqui estão, sobre os objetos e água preparada, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alguns até daqui a pouco na missa em honra a São Miguel e pelas almas. Um abraço a todos vocês. Deus te abençoe, Tia Iris. Obrigado a todos vocês. Que foi lembrado pelo Sagrado Coração de Jesus diante de Santa Margarita Maria, porque Judas Tadeu foi muito esquecido. Esquecido porque tinha um nome sinônimo àquele que era o traidor. O amoroso, assim como é chamado, a tradução de Tadeu seria isso na nossa língua, foi aquele esquecido durante muito tempo, que é o protetor aí das causas impossíveis. Que São Judas Tadeu e São Simão rogue pela nossa dor, especialmente da perda, como nós temos rezado nesses 9 dias. Amanhã, é claro, nós vamos continuar rezando, mas hoje, segunda-feira, dia também de celebrar pelas almas, nós estaremos logo mais à noite, às 19 horas, rezando já nessas intenções que nós vamos passar para vocês. Intenções nas quais o coração de muitas famílias está lá junto com Deus, pela perda dos seus entes queridos. Então queremos rezar por você, família enlutada, família que vive a saudade, mas também no sufrágio, pelas almas dos nossos entes queridos falecidos. Vamos ver a nossa motivação e intercessão de hoje nesta novena. Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vindo em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos, tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Amados e amadas de Deus, cada dia eu me coloco mais diante da história e do tempo, especialmente quando a gente vive essa experiência pascal. Essa experiência a gente vai se renovando, né? Desde o primeiro domingo da Páscoa, quando aquela madrugada marcou a ressurreição de Jesus, um eco continua por esse tempo que nos prepara, de fato, para sermos uma igreja que ora com medo agora, mas que com a vinda do Espírito Santo não terá mais medo de proclamar tudo aquilo que Jesus revelou a cada um de nós. E é por isso que, ao mesmo tempo que me dá muita dor falar da morte, porque eu também perco entes queridos, eu atendo pessoas diariamente que estão, de fato, destruídas por uma perda, e com muita razão, uma mãe que perde um filho, uma filha, a dinâmica de um amor de mais de 60 anos juntos, dormindo e acordando, né? Aquele namoro que veio dos 15 e hoje já está passando dos 70 e às vezes acontece a perda de um e de outro. E a própria vida, que de fato vai mostrando para a gente como pessoas extremamente importantes vão-se embora da gente, vão para o outro lado, parecendo que estão arrancando um braço, um pedaço da gente. Quando São José ele é lembrado como um patrono da boa morte, ele não está só mostrando para nós que a gente tem que rezar para a gente ter uma boa morte. Quando São José se mostra o patrono da boa morte, ele é lembrado sendo aquele que morreu no colo de Jesus e de Nossa Senhora. E talvez nós devêssemos pedir isso, que o próprio Jesus nos acolha junto com Nossa Senhora no momento da nossa morte, assim fez como José. E a certeza que mesmo sem poder enxergar essa realidade com os olhos da carne, mas sim acessar com o nosso óculos da fé, nós de fato somos convidados a dar uma mergulhada profunda nessa experiência pascal para perguntar de fato, valeu a pena? Tem até aquela música, né? Valeu a pena? Valeu. Valeu. Valeu o tempo? Eu tenho certeza que valeu. Foram 60? Foram menos? Era o tempo de um filho? Sim, eu posso não aceitar. E olha, eu vou dizer, uma mãe, de fato, é muito difícil aceitar a perda de um filho. É contra a natureza. Mas eu tenho que dizer uma coisa, olhar por outro aspecto. Valeu a pena. Esses 19 anos, esses 20, esses 5. Eu tive uma amiga, por exemplo, que diante de uma experiência em que ela podia abortar pelas leis brasileiras, de uma síndrome que seu filho tinha, ela não abortou. Com muito gosto, muita alegria, eu acompanhei ela em todos esses momentos. E o filho viveu 5 dias. E uma das coisas que eu, ao ser questionado, diante até mesmo de pessoas que, vamos dizer assim, com dor também,
questionaram aquela decisão dela, eu perguntei para ela: fulana, valeu a pena esses 5 dias? E ela disse: valeu, padre, valeu. Eu teria feito a mesma coisa. Então vamos olhar a partir do aspecto que valeu. Valeu. Valeu esses anos do papai, valeu esses anos da mamãe, valeu. É dor, é difícil de aceitar, mas valeu a pena. E se valeu a pena, a certeza da ressurreição já se aproxima um bocadinho mais de nós, porque, de fato, em Deus, é nele que nós temos vida e vida em plenitude. E é só nele que nós conseguimos entender esse parco momento. Por exemplo, a Terra, com seus bilhões e bilhões de anos, e a gente com 60, 70, 80, 90, e os com mais azar chegando aos 120 daqui a uns dias. Valeu a pena? Qualquer minuto de vida vale a pena se a alma não é pequena. Vamos rezar com São José, mais um pouquinho. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter do céu a eterna bem-aventurança. Amém. Bênção do dia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal,